Boa noite a todos, a todas. Estamos nos preparando para dentro de alguns instantes, às 20 horas, com a permissão de Deus, para darmos início ao nosso momento de oração e meditação dentro deste tempo que estamos chamando o tempo da reflexão. Hoje, o nosso tema é o convite à prática diuturna da gratidão. Até já, às 20 horas. A colocação das águas é uma opção de cada um. Quem optar em colocá-las receberá ao final, após o encerramento, uma água que foi fluída, que foi magnetizada, que foi benzida, que foi imantada. Ela complementará todo o atendimento que nós viermos a receber durante a nossa prece final. Até já, às 20 horas. Gratidão. Boa noite a todos, a todas. Estamos dando início ao nosso momento de oração e meditação dentro deste tempo que chamamos tempo da reflexão. Conforme adiantamos na preleção inicial, hoje é o convite à prática da gratidão. Lembrando que ao longo dos milênios que nós já vivemos, nós adquirimos o hábito de reclamar. Nós reclamamos de tudo. Tanto é que temos diversos ditados, dentre os quais eu era feliz e não sabia. Antigamente sim que era bom, que era gostoso, hoje é tudo difícil, hoje está tudo complicado, os filhos mudaram, nós éramos diferentes. Quer dizer, nós sempre estamos vivendo um passado que, se nós fôssemos viver de novo lá naquela época, nós também estaríamos reclamando. Quer dizer, é um hábito, tornou-se um hábito muito ruim na nossa vida. Porque a frequência da queixa, ela é muito baixa. Ela é muito baixa, nós não podemos esquecer disso. E a frequência da gratidão é uma frequência alta, que nos eleva desta situação, dessa mesmice, desse mundo que nós às vezes falamos que não entendemos, está no fim do mundo, é o apocalipse, tantas denominações que nós temos dado, porque tudo está diferente, porque agora sim está tudo difícil, não vemos saída. Quer dizer, vamos sair desta frequência baixa. Vamos elevar a nossa frequência. E isso é moderno? É de agora? Não, não é. Jesus deixou muito claro isso. Dai graças em tudo aquilo que recebeis. Dai graças. É isso.
Então, o caminho já foi deixado. Só que à medida que os anos foram passando, o que aconteceu? O sistema, o meio que nós estamos inseridos, ele sofreu contaminações e nós nos deixamos conduzir. Deixamos-nos conduzir. Muitas vezes nós também podemos alegar, mas antigamente era difícil o acesso à informação, realidade. Em outras encarnações talvez não sabíamos ler, realidade. Mas agora nós temos a oportunidade de mudar. Nunca é tarde para mudar. Jamais. E dentro desse tempo da reflexão, a espiritualidade nos convida a esse pensamento, a essa reflexão a respeito de como é que nós vivemos. Se nós tivermos a oportunidade de pegar uma folha de um caderno e colocar lá quantas queixas por dia nós temos e quantas gratidões nós temos, nós vamos ver que a nossa tendência é de muita queixa e pouca gratidão. O convite da espiritualidade é para invertermos essa conta. Não é um interruptor mágico que nós vamos lá e vamos acionar e de repente vamos nos tornar em seres angelicais que não se reclamam, que simplesmente agradecem, porque trabalham na frequência do amor. Mas nós vamos entrar numa espiral de evolução. Nós vamos, junto com os outros movimentos que nós estamos sendo convidados, reforma íntima, fazer a oração pela família, pelas nossas famílias, a oração da gratidão, o domingo convidando Jesus, refletindo, colocando ele como ídolo maior, não mais pessoas aqui de carne, nem ídolos de barro, mudar um pouco esse patamar, elevar a nossa capacidade de compreensão de todos os ensinamentos que o Cristo nos trouxe. É aí que está a chave. Olhem bem, nós às vezes fazemos, é um pouco repetitivo, mas é insistência dos irmãos. Nós às vezes fazemos cambalhotas, fazemos patuás, fazemos rituais, fazemos tudo aquilo que ensinam, simpatias, para atrair a prosperidade. Nós achamos que vamos atrair a prosperidade. Vamos sim. Basta você começar a praticar a gratidão. Você vai mudar a frequência. Aí nós vamos mudar o nosso entendimento. É uma coisa maravilhosa que se abre a um mundo novo. É um mundo novo. É um mundo aonde você vai parar de reclamar, de viver. Porque o cérebro, o nosso cérebro, olhem bem, o cérebro animal, ele não diferencia o pensamento da realidade. Então, quando você reclama da queixa, ele vive aquele momento, aquela dor, aquela angústia, aquela tristeza, aquele mal-estar. O cérebro vive, mas não importa que é uma ilusão, que não está acontecendo. Mas de tanto nós falarmos, pensarmos, ele acha que está. Resultado, começa a liberar hormônios, adrenalina, deixa de liberar serotonina, hormônio do prazer, hormônio do bem-estar, passa a liberar adrenalina, que é o hormônio que é liberado quando? Quando nós estamos em perigo, que nós precisamos correr, que nós precisamos nos salvar, que nós precisamos resolver rapidamente as coisas. Então, é isso que acontece. Além do aspecto espiritual, existe o aspecto físico-químico. Nós contaminamos o nosso sangue. Contaminou o sangue, o que acontece? Contraímos enfermidades. Isso é 2 e 2 é 4. Não tem como dar errado. É uma conta perfeita. Agora, eu quero sair dessa situação. Começo praticando a gratidão. Um dos pilares essenciais. Um dos pilares essenciais. Porque nós precisamos entender o que acontece. Nós precisamos entender o quê? Saindo daquele princípio, eu era feliz e não sabia. Quantos de nós, quantos aqui encarnados, num determinado momento que nós estamos seguindo esse livro, nós vamos republicar
o poema da gratidão, mas quantos dariam tudo, tudo, tudo que você imaginar de riqueza que exista sobre a terra, se tivesse nas mãos deles, para enxergar, para falar, para ouvir, para abraçar. É coisas que nós não pensamos. Nós não pensamos nisso. Quantos estão enfermos lá numa situação difícil e ficam a pensar: eu daria tudo que eu tenho pela minha saúde, pelo meu bem-estar, para estar com a minha família, para estar junto daqueles que eu gostaria de dizer que eu amo, que eu sou grato de nós estarmos juntos. Então nós não precisamos deixar chegar nesses momentos críticos para fazer isso. O bom senso, o ser cristão, nos convida a fazermos agora de forma consciente, de forma objetiva, de forma direcionada. Olhem bem, é um projeto, é um caminho. Eu estou escolhendo evoluir, eu estou escolhendo crescer, eu estou escolhendo ser um semeador na seara de Jesus. Aí nós vamos realmente nos modificar. E eu vou ler mais uma vez, já faz um certo tempo que eu não leio, antes de lermos o nosso livro que nós estamos seguindo aqui, que é a Terapia Anti-Queixa, um livro maravilhoso do querido irmão Roosevelt, eu vou ler alguns tópicos a respeito da gratidão. Benefícios da gratidão. O autor do texto fala: comentei acima como uma atitude de gratidão frente à vida pode nos tornar mais felizes, mas este não é o único benefício da gratidão. Como se já não fosse o bastante, o poder da gratidão é ainda maior e pode fazer muito mais por nós. Estudos revelam que a gratidão também é altamente benéfica para a saúde e para os relacionamentos. Robert Emmons é um cientista que estuda os efeitos da gratidão na vida das pessoas. Após estudos com mais de 1.000 pessoas de idade entre 8 e 80 anos, encontrou que as pessoas que consistentemente praticam a gratidão tiveram uma série de benefícios. 2 pontos. Físicos. Sistemas imunológicos mais fortes. Menor incomodação com dores. Menor pressão sanguínea. Mais exercício e maior cuidado com a saúde. Dorme melhor e sentem-se com mais energia ao caminhar. Psicológicos. Maior nível de emoções positivas, mais alerta, mais vivo, mais viva e acordado, acordada. Mais prazer e alegria, mais otimismo e felicidade. Social. Mais prestatividade, generosidade e compaixão, mais perdão. Seremos mais extrovertidos, vamos nos sentir menos só e isolados. E um outro benefício da gratidão, reportado por Emmons, e que é muito relevante, é que ela bloqueia sentimentos negativos como a inveja e o ressentimento. Não precisa de patuá, não precisa de ritual, não precisa de nada. Praticando a gratidão, bloquearemos automaticamente essas frequências baixas, porque estaremos numa frequência muito mais alta. E é isso. E também, concluindo, o poder da gratidão pode até mesmo diminuir a frequência e episódios de depressão, a doença do século. Então, nós vamos agora dar sequência, como temos feito, seguindo a leitura de alguns capítulos do livro do Roosevelt. Às vezes dá para ler o capítulo todo, às vezes a gente lê metade num sábado, metade no outro. Mas se você quiser adquirir, se você quiser ter, possuir, é um livro muito interessante, porque não nos esqueçamos, nós estamos há milênios na queixa.
Vamos refletir na leitura que ele nos traz. Estamos na página 69. Se há problema, há solução. Existe uma pergunta extraída do livro O Consolador, ditado por Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que nos oferece uma contribuição acerca das queixas. Pergunta 196 do livro O Consolador. Como encaram os guias espirituais as nossas queixas? Muitas são consideradas verdadeiras preces, dignas de toda a carinhosa atenção dos amigos desencarnados. A maioria, porém, não passa de lamentação estéril a que o homem se acostumou como a um vício qualquer, porque se tende nas mãos o remédio eficaz com o Evangelho de Jesus e com os consoladores esclarecimentos da doutrina dos Espíritos, a repetição de certas queixas traduz má vontade na aplicação legítima do conhecimento espírita a vós mesmos. E agora, vamos dar sequência. O que temos que entender de uma vez por todas é que se há problema, há da mesma forma a solução. E nossa parte é buscar essa solução ou administração do problema. Se não pode ser resolvido com dignidade, devemos prosseguir abraçados ao bem. Quando afirmamos que diante de um problema não temos o que fazer, finalizamos a situação determinando que assim vai ser. Muitas vezes a solução de uma situação não é a que queremos, mas, inevitavelmente, é a mais adequada. Daí o problema. Não enxergamos a saída por apenas conseguir ver o que queremos ver. Fixados na porta fechada, não conseguimos ver a janela aberta. Entre aspas, não encontre defeitos, encontre soluções. Qualquer um sabe queixar-se. Afirmava Henry Ford, de maneira clara, que ao nos fixarmos nas lamentações, ficamos impedidos de ver as soluções. A questão é escolher o que vamos querer, reclamação ou solução. As duas situações são incompatíveis e mesmo diante dos acontecimentos mais difíceis, devemos lembrar e nutrir em nós a afirmação apontada em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Entre aspas, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Esta afirmação deveria estar estampada na parede de nossa casa, para ser lida nos acontecimentos mais complexos e que nos escapam à compreensão. Podemos até não entender porque sofremos, mas, se confiamos em Deus e Jesus, devemos permanecer tranquilos, porque eles sabem. Tudo o que nos acontece, evidentemente, sem que seja resultado de nossa escolha, mas que está acima do que podemos modificar, simplesmente acontece. Sempre coopera para o bem. E assim concluímos esse capítulo que fica para a nossa reflexão. E não nos esqueçamos. A única oração que Jesus nos deixou está inserido nosso, lá no meio dela. Nós fazemos rotineiramente. Não pode ser uma ladainha. Tem que ser feita com emoção, tem que ser feita com pensamento e com sentimento. Tem que existir esses três ingredientes: pensamento, emoção, sentimento. Porque quando ora o Pai Nosso,